Olá, um ótimo dia para você. O Jornal da Semana começa agora. Você vai saber o que de mais importante aconteceu pelo país e pelo mundo. Veja agora os destaques que a gente separou para você. Eu começo essa edição do Jornal da Semana com a prisão de 33 pessoas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Elas são acusadas de participar do chamado golpe dos nudes. A quadrilha extorquia homens em redes sociais depois de trocar fotos íntimas. Foi afastado das ruas o policial militar que agrediu uma mulher de 70 anos com um soco no interior de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública abriu um inquérito para apurar o caso. A violência foi registrada durante uma confusão entre vizinhos. Depois da pandemia, o Brasil passou a enfrentar uma enxurrada de casos de ansiedade e depressão. Por causa dessas doenças, o número de pedidos de afastamento do trabalho aumentou mais de 50%. Uma audiência na Câmara dos Deputados virou um ato de desagravo de indígenas. Aconteceu após a aprovação do projeto que estabelece outubro de 1988 como a data limite para a demarcação de terras. O governo espera reverter no Senado o placar favorável à lei do marco temporal. Uma operação prendeu 18 integrantes da maior facção criminosa do país. Os criminosos monitoravam os acessos e patrulhamentos da polícia em um dos bairros da capital paulista. Eles faziam isso por meio de um grupo de mensagens com mais de 300 integrantes. Agora eu falo sobre um número preocupante. Todos os dias, em média, 7 mulheres sofrem violência psicológica no estado de São Paulo. Um crime que foi incluído no Código Penal há quase 2 anos, mas muitas vítimas ainda têm dificuldade para denunciar. A Polícia Rodoviária Federal identificou quase 2.500 pontos críticos e de alto risco de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas do país. O levantamento, feito em parceria com uma organização não governamental de proteção à infância, foi divulgado na última semana em Brasília. A polícia registra nada menos que 31 roubos por hora no estado de São Paulo. Mas não é só a frequência de crimes que preocupa. A letalidade policial também aumentou. Uma falsa médica foi presa em São Paulo. Ela trabalhava em uma clínica de estética em um bairro rico da cidade. A prisão em flagrante aconteceu durante uma consulta. A farsante usou um carimbo com o número do CRM de uma médica verdadeira. Eu conversei com o delegado e ele contou como ela foi desmascarada. Com o rosto escondido, Marcela Castro Gouveia, de 37 anos, deixou a delegacia. Era em um consultório neste prédio de luxo, na zona oeste da capital paulista, que a falsa médica atendia os pacientes. Marcela costumava divulgar o trabalho de estética em uma rede social, onde tem quase 90 mil seguidores. Eu sou a Marcela Gouveia, eu estou nesse mundo da saúde estética quase 13 anos. Eu clinico, eu tenho a minha clínica aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo. A médica verdadeira, que se chama Marcela Gouveia Oliveira, é otorrinolaringologista e recebeu uma denúncia de que uma outra pessoa se passava por ela. A pessoa denunciou que passou, em consulta com a doutora Marcela Gouveia e que ela carimbou um pedido de exame e essa pessoa desconfiou, que talvez não fosse médica, entrou pelo site do CREMESP e chegou ao meu CRM. Marcela procurou a polícia, que armou um flagrante com a presença de uma investigadora disfarçada. Uma amiga dela, com uma policial nossa, acompanhou a consulta e no momento que ela carimbou a requisição de exames, a nossa policial observou que se tratava do CRM da vítima e aí deu voz de prisão. No momento em que foi presa, a falsa médica confessou que usava o CRM de outra profissional e disse que era estudante de medicina, o que não foi comprovado pela polícia. A acusada, que na verdade é farmacêutica, foi presa em flagrante e vai responder por 2 crimes: falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. É um crime grave porque a gente não sabe as consequências que poderiam ter advindas dessas condutas que são específicas da medicina, de médico,
A falsa médica passou por uma audiência de custódia, pagou R$50 mil de fiança e vai responder ao processo em liberdade. Tá remoendo, né? Falei, como uma outra pessoa está se passando, né? Usando o meu CRM, eu estudei tanto, né? Para conseguir, estudo até hoje. Então é um sentimento muito um pouco de revolta, sabe? Com tudo isso. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo diz que só recebe denúncias relacionadas aos profissionais registrados e que esse caso é de polícia. O CREMESP reforça ainda que é importante consultar o próprio site para conferir o registro do médico. Agora uma notícia que traz esperança para os pacientes que lutam contra o câncer. Um homem que tinha o organismo tomado por tumores recebeu alta do hospital com remissão completa após um mês de tratamento experimental com terapia celular na rede pública de São Paulo. Os pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan, pretendem começar estudos clínicos para conseguir a aprovação da Anvisa e levar o tratamento para o SUS. Veja na reportagem que eu mesma preparei para você. Foi o adeus mais esperado por Paulo e pelos médicos. O publicitário de 61 anos se despediu da doença contra a qual ele lutava havia 13 anos. Começou com câncer de próstata. Em 2018, os linfomas apareceram. Paulo encarou 6 ciclos de quimioterapia e um transplante de medula. Se eu visse aquilo no corpo de qualquer pessoa que não fosse eu diria assim, meu amigo, Deus tem que estar muito perto de você, você tem que ter muita fé, a ciência tem que estar muito avançada para você conseguir se curar disso. Ele tratou, mas o câncer insistiu em voltar. Não havia mais opção terapêutica convencional. Os médicos então sugeriram a técnica de terapia celular avançada, que ainda é experimental, e Paulo aceitou fazer. Em um mês, o tumor que havia tomado quase todo o corpo do paciente sumiu, como conta o médico do Hospital das Clínicas responsável pelo tratamento. A remissão completa é quando o tumor desaparece, né? E geralmente a gente não vê isso com quimioterapia. No primeiro ciclo, a gente vê isso, por exemplo, depois de 4 a 6 ciclos de quimioterapia. O tratamento se chama CAR-T. As células de defesa do corpo são retiradas do próprio paciente e levadas para o laboratório. Lá, são modificadas geneticamente, multiplicadas milhões de vezes e depois reintroduzidas pelo sangue. Elas circulam pelo corpo, identificam e combatem as células cancerígenas. O coordenador do Centro de Terapia Celular da USP de Ribeirão Preto, onde a técnica é desenvolvida, explica que, ao serem modificadas, essas células ganham poder de destruição. Esse é um aspecto, vamos dizer assim, revolucionário desse tipo de terapia. Uma vez desenvolvido, quer dizer, a célula, ela aí se torna, vamos dizer, quase que um míssil teleguiado em relação ao tumor. Na hora que ela volta para o paciente, ela vai procurar o tumor e destruir o tumor muito rapidamente. A mesma técnica usada nos Estados Unidos há 11 anos já é aprovada pela FDA, agência reguladora de medicamentos do país. Por enquanto, aqui no Brasil, a Anvisa liberou tratamentos individuais pelo SUS e aguarda a realização de estudos clínicos. Na rede privada, o mesmo tratamento custa a partir de R$2 milhões. A terapia das células T funciona até agora contra 3 tipos de câncer: linfoma, leucemia e mieloma múltiplo. Mas pesquisadores do Brasil e do mundo estudam maneiras de aplicar a mesma técnica para eliminar outros tumores. Sem a ciência não teria esse avanço aí na saúde, né? E segundo Paulo, a cura depende da ciência e da fé. Duas aliadas que não costumam falhar. Eu me sinto uma pessoa abençoada, entendeu? Uma pessoa privilegiada. Eu sou prova viva, vamos dizer assim, e que a medicina evoluiu muito. A Anvisa informou que está empenhada na avaliação deste tipo de tratamento citado na reportagem. A agência considera a terapia promissora e, recentemente, selecionou 2 projetos para apoiar a aprovação de ensaios clínicos.
Estreia em julho nos cinemas do Brasil o filme da Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. A nossa correspondente Cleide Clock já entrou no clima e visitou em Los Angeles uma exposição dedicada à boneca mais famosa do mundo. O Jornal da Semana termina aqui. Outras notícias no nosso portal SBT News e também no SBT News na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom domingo, uma ótima semana e até a próxima.